Glória a Deus pela sua vida. Se você entrou neste canal, é porque Deus tem algo para falar com você. Então fica até o final para não perder nada daquilo que Ele tem preparado para você. Pega a sua Bíblia, no livro de Gênesis a gente vai ler o capítulo 1, versículo 1 ao 4, que diz assim: No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Agora eu quero convidar você a se desligar um pouquinho de tudo que está à sua volta e se concentrar, porque eu creio, Deus tem muito para falar. Gênesis é o início de tudo, o trecho que a gente leu da Bíblia também fala do início das coisas e começa exatamente falando no princípio. Estamos num momento em que literalmente marca a existência de todas as coisas que a gente conhece. É a criação do mundo. Isso me chamou muito a atenção para a gente perceber uma coisa muito importante: o início das coisas. E esse começo está exatamente aqui, para a gente prestar atenção que até Deus, para resolver, para fazer as coisas acontecerem, teve um momento que Ele deu início a isso. No princípio criou Deus. Você já parou para pensar? Não tinha nada e Deus foi lá para começar tudo. Talvez essa seja a situação em que você que está aí do outro lado se encontra. Você olha à sua volta e não vê nada, não enxerga nada. E eu quero chamar a sua atenção porque Deus criou, e isso é um dom que Ele colocou sobre as nossas vidas, que é a capacidade de criar, gerar, imaginar, fazer, fabricar, dar forma as coisas. Pode até ser algo muito complexo essa relação entre o que é real e o que é imaginário, ou como fazer o que está sendo imaginado se tornar real. Mas acredite, isso é dom de Deus. Ele tem essa capacidade e Ele nos deu. E o texto segue dizendo que Deus criou o céu e a terra, mas a terra era sem forma e vazia. Fico pensando, Deus lá e mexe daqui, mexe de lá e faz isso e faz aquilo, aquela agitação toda, e constata que está ali um negócio sem forma, um negócio vazio. Agora vamos puxar para os dias de hoje. A gente corre, a gente faz, acontece daqui, acontece dali, dá resposta para isso, resolve aquilo, ouve uma coisa aqui, ouve outra coisa ali. E de repente, talvez neste exato momento, você olha para a sua vida e enxerga exatamente aquilo que Deus enxergou no início da sua criação. Uma vida sem forma, uma vida vazia. E aí alguém do outro lado deve estar falando assim: e a perfeição de Deus, Claudinei, como é que fica? Sim, lógico, Deus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito. Sim, mas a gente precisa lembrar que todo processo criativo tem o seu momento de caos. O que é um momento de caos? É aquele momento que a coisa não vai. Ou seja, o momento em que você está confuso, o momento que você está se sentindo limitado pelas coisas, ou que as coisas são tão grandes à sua volta que você parece que não tem como definir para onde você vai, o que você quer. A gente precisa entender que às vezes as coisas que a gente quer, as coisas que a gente deseja, as coisas que a gente espera, muitas vezes não acontecem, porque a gente ainda está nesse momento de caos. Ainda não estou entendendo, Claudinei. Eu estou querendo chamar a sua atenção para o que está acontecendo. Para o que está acontecendo na sua vida, para o que está acontecendo na minha vida, para o que está acontecendo na vida do mundo. Tem coisas que a gente não pediu para acontecer, que a gente não pensou que pudessem acontecer no meio das ideias que a gente tinha para a nossa vida. Isso é o momento de caos. Quando você está certo, não, é por aqui que eu vou, e pá, algo acontece.
que não estava previsto. E ainda mais, o texto continua dizendo que havia trevas sobre a face do abismo. Duas coisas horríveis, na verdade, né? Trevas, aquela escuridão, aquela coisa desconhecida. E por outro lado, o abismo, que quando a gente fala na hora, né? É um buraco sem fundo. E esse é o cenário onde Deus se encontrava. Escuro, sem fundo, vazio, sem forma. Quantas vezes na nossa vida, quantas vezes na minha vida, eu passei por momentos em que eu olhava, não via nada. Em que eu prestava atenção às vezes nas pessoas ou nas vozes que estavam à minha volta, e aquilo também não ajudava em nada, era um barulhão que só me sufocava. Parece que não tinha mais nada, era uma escuridão sem fim. E essa situação é uma situação muito comum nos dias de hoje. A gente ouve muita coisa, a gente ouve falar de morte, a gente ouve falar disso, daquilo, para isso, não, volta aquilo, não, agora tá tudo verde, agora tá tudo vermelho, enfim, uma bagunça, um caos, uma confusão que vai meio que paralisando a gente e criando uma escuridão à nossa volta. E em casos assim, é muito comum a gente encontrar três tipos de pessoas. A primeira pessoa é aquela pessoa saudosista. Ah, mas é que antes, não, mas é que lá naquele tempo, não, mas é que fazendo daquele jeito era tão legal. Outro tipo de pessoa também é aquela pessoa negacionista. Aquela que não aceita a realidade. O negócio está acontecendo, não tem, tá tudo parado, olha, tem gente morrendo, tem coisas fechando, tem coisas acabando e a pessoa tá, não é tudo mentira, não dá ouvido. Também, gente, vamos colocar o pingo no i. Não vamos confundir a pessoa que nega a realidade com uma falta de fé. Fé é uma coisa, não acreditar na realidade é outra. E a gente vai ter o terceiro tipo de pessoa, que são os histéricos. Que a coisa nem está acontecendo, ele já sai, já vai, aquela loucura. E a gente já viu muito isso, vai lá e faz compra para meses, e se estoca, e se tranca, e se exagera com tudo. E a gente precisa tomar cuidado para não ser nenhuma dessas três pessoas. Porque nos momentos de caos, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que baixa uma escuridão à nossa volta, que a gente não sabe para onde vai, nem o que tem que fazer. Se a gente entra na casinha dessas três pessoas, é morte. É morte certa. É morte pela decepção, porque as coisas podem ser que não sejam mais como antigamente. É morte pelo impacto, pelo choque da realidade que está à nossa volta e a gente não quer aceitar e uma hora ela vai vir de encontro com a gente. É morte porque a gente fica num loucurão, corre e muitas vezes não presta atenção, não dá valor às coisas que realmente são importantes para aquele momento. E tenho fé que essa palavra de Deus é para as nossas vidas hoje, para mostrar para a gente que a gente não está passando por algo que ele não conheça, não está passando por uma situação que ele não tenha controle, porque ele viveu essa situação, um caos, uma confusão, uma escuridão total. E é aqui que Deus vem para nos ensinar. Presta atenção no que o texto vai dizer agora. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Uma bagunça, uma escuridão, que se fosse eu, se fosse você, a gente estaria desesperado, arrancando os cabelos, correndo para lá e para cá. E a Bíblia vem dizer que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, ou andava sobre as águas. Ou seja, Deus estava tranquilo, bem de boa. E no meio de toda essa confusão e de toda essa escuridão, Deus diz, haja luz. E a luz se fez. E quanta diferença faz ter luz no nosso caminho.
Como é bom a gente ter clareza de tudo que está à nossa volta, do que realmente está acontecendo. É o que aconteceu com Deus. A partir do momento que veio a luz, a gente vai perceber no decorrer dos textos que as coisas foram se organizando, que Deus foi percebendo e fazendo isto e fazendo aquilo, e as coisas foram se transformando. Vamos pensar juntos agora. Como é que está a nossa vida? Qual é a área da nossa vida que a gente para nela e percebe que ela está numa escuridão total? Que a gente não sabe se vai para cá, se vai para lá, que a gente perde noites sem dormir, que a gente fica nervoso sem saber porquê, que quando a gente percebe a gente está se irritando com tudo. É essa área, é esse local da nossa vida que está precisando de luz. Não essa luz que está me iluminando, essa luz que nos faz enxergar, mas uma luz que vem do céu, que entra no nosso interior, que abre os nossos olhos espirituais para enxergar o que precisa ser mudado, para enxergar o que é que a gente precisa fazer, como a gente precisa fazer. Seja sincero com você mesmo, porque a luz é boa. A Bíblia mesmo vai dizer logo em seguida que Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E hoje é o dia que Ele quer entrar na sua vida, entrar no seu coração e fazer separação daquilo que é luz e aquilo que tem sido escuridão para você, aquilo que tem roubado seu sono, sua paz, aquilo que tem atrapalhado você de ser feliz, porque dá para ser feliz mesmo nos dias de hoje. Seja sincero com você mesmo e se abra para Deus, acreditando firmemente que Ele é a luz que vai iluminar o seu caminho. O ser humano tem uma capacidade muito grande de acreditar em muitas coisas, né? A gente pode acreditar em pessoas, a gente acredita em coisas, a gente acredita em momentos, mas a gente tem muita dificuldade em acreditar que realmente Deus pode mudar a situação da nossa vida. Vença a escuridão dos dias de hoje, deixando que a luz de Deus, a luz divina, venha para dentro de você e mude toda a situação que está à sua volta, para você enxergar a direção e o que você realmente precisa estar fazendo. E você já deve estar se perguntando, mas como é que eu vou fazer isso? Abra o seu coração, fale com Ele, coloque diante dele o que é que você está percebendo, o que é que você está sentindo, como você realmente está. Ah, mas precisa disso, não precisa de nada. Você só precisa ser sincero. Sincero com você, sincero com Ele. Tá, Ele sabe que você está passando, Ele sabe o que você está sentindo, porque Ele conhece todas as coisas. Mas Ele quer a sua sinceridade de coração. Ele quer que você se abra para que Ele possa agir na sua vida e vir com a luz divina, que vai mudar, com certeza, a sua realidade. E eu quero deixar algumas dicas para você fortalecer a sua fé, para você ter um fortalecimento espiritual na sua vida e essa luz não se apagar do seu interior. A primeira dica que eu quero deixar: esteja sempre junto com Deus. E como é que eu faço para estar junto com Deus? Fácil. Fale sempre com Deus, leia a Bíblia. Tudo tem um começo e o começo nem sempre é fácil. Mas a gente consegue se a gente tiver força e se a gente tiver a luz de Deus sobre a nossa vida. Outra coisa que é muito importante: vá à igreja. Se você está numa região, se você está num lugar onde você pode estar frequentando a igreja, vá à igreja. É importante que você mantenha comunhão com Deus e comunhão com o seu próximo. Com certeza Deus falou muito com você nesse tempo que a gente teve junto. E eu quero te pedir 3 coisinhas. A primeira, que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão à sua volta, que elas também possam receber de Deus toda essa luz que vai tirar a escuridão desses dias que a gente está vivendo e fazer tudo novo na vida dela. A segunda coisa é que você deixe aí nos comentários quanto Deus falou com você nesse momento. É muito importante para nós saber o que Deus tem feito na sua vida. E a terceira, se inscreva neste canal,
para juntos a gente crescer no conhecimento da palavra e espiritualmente. E sermos o pardal que encontrou casa, abrigo seguro em Deus. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.